Parte 3. Ácids, bases and eletrolites, questões do lápis. 1. Qual das alternativas a seguir é a causa mais comum de hipercalemia em pacientes hospitalizados? A. Lesão celular. B. Reposição terapêutica de potássio. C. Quimioterapia. D. Leucemia. Resposta correta. B. Reposição terapêutica de potássio. Raciocínio. Em pacientes hospitalizados, a causa mais comum de hipercalemia é iatrogênica, especialmente por administração reposição de potássio, IV ou oral, muitas vezes associada à função renal reduzida ou uso de medicamentos que retêm potássio. Embora lesão celular e quimioterapia possam elevar K+, exemplo, lise tumoral, a reposição terapêutica é a causa mais frequente no ambiente hospitalar. 2. A 8-hidroxiquinolina e o reagente ortocresolftaleína complexona, CPC, são comumente usados na determinação de A. Fósforo. B. Magnésio. C. Cloreto. D. Cálcio. Resposta correta. D. Cálcio. Raciocínio. O método com CPC, ortocresolftaleína complexona, é um dos mais usados para dosagem de cálcio, formando um complexo colorido com Ca2+. A 8-hidroxiquinolina é utilizada no reagente para mascarar interferência do magnésio, aumentando a especificidade do método para cálcio. 3. É importante especificar se uma amostra de sangue é capilar em vez de venosa. Como os seguintes resultados laboratoriais serão afetados se uma amostra capilar for testada? A. Potássio, cálcio e proteína total são menores em amostras capilares, enquanto a glicose é tipicamente maior do que no sangue venoso. B. Potássio, cálcio e proteína total são maiores em amostras capilares, enquanto a glicose é tipicamente menor do que no sangue venoso. C. Potássio e proteína total são menores em amostras capilares, enquanto glicose e cálcio são tipicamente maiores do que no sangue venoso. D. Potássio e proteína total são maiores em amostras capilares, enquanto glicose e cálcio são tipicamente menores do que no sangue venoso. Resposta correta. A. Potássio, cálcio e proteína total são menores em amostras capilares, enquanto a glicose é tipicamente maior do que no sangue venoso. Raciocínio. O sangue capilar é uma mistura de sangue arterial, venoso e fluido intersticial. Por isso, glicose tende a ser maior, mais parecido com arterial. Já a proteína total, cálcio e potássio podem aparecer mais baixos por efeito de diluição e diferenças entre compartimentos, tornando essencial identificar o tipo de amostra ao interpretar resultados. 4. A deficiência de zinco em idosos é frequentemente causada por A. Diminuição da ingestão e absorção. B. Diminuição da ingestão e excreção. C. Aumento da ingestão e excreção. D. Aumento da excreção e diminuição da absorção. Resposta correta. A. Diminuição da ingestão e absorção. Raciocínio. Em idosos, a deficiência de zinco é comum por menor ingestão alimentar, dieta pobre, redução de apetite, menor absorção intestinal, alterações gastrointestinais, medicamentos, doenças crônicas. Por isso, o motivo mais frequente é redução de ingestão mais absorção, e não aumento de excreção. 5. Uma mulher de 46 anos foi admitida no hospital após diarreia severa por 3 dias, com cefaleia, dores musculares, falta de ar e taquicardia. Gasometria. pH igual a 7,30. PCO2 igual a 32 mm. HCO3 menos igual a 15 mol/L. PO2 igual a 93 mm Hg. Qual distúrbio ácido-base é mais consistente com esses resultados e sintomas? A. Acidose respiratória. B. Alcalose respiratória. C. Acidose metabólica. D. Alcalose metabólica. Resposta correta. C. Acidose metabólica. Raciocínio. O pH 7,30 indica acidose, referência 7,35 a 7,45. O HCO3 menos igual a 15 está baixo, referência 22 a 26, mostrando que a causa primária é metabólica. O PCO2 igual a 32 está baixo, referência 35 a 45, indicando compensação respiratória, hiperventilação para eliminar CO2. Diarreia causa perda de bicarbonato, HCO3-, no trato gastrointestinal, levando à acidose metabólica.
6. A concentração de lactato no sangue é um indicador de circulação prejudicada e oxigenação tecidual em pacientes criticamente doentes. Se a circulação e a oxigenação tecidual estiverem prejudicadas, a concentração de lactato no sangue diminuirá abaixo do limite inferior do intervalo de referência estabelecido. B. A concentração de lactato no sangue aumentará. C. O lactato no sangue não será afetado. D. O lactato no sangue diminuirá levemente. Resposta correta, B de bola. A concentração de lactato no sangue aumentará. Raciocínio. Quando há baixa perfusão e baixa oxigenação tecidual, as células passam a produzir energia por metabolismo anaeróbio, gerando lactato como subproduto. Isso faz o lactato sanguíneo aumentar, sendo um marcador importante em situações como choque séptico, choque cardiogênico, hipóxia e falência circulatória. 7. Qual é a fórmula para calcular a saturação da transferrina, TS? A. Ferro sérico sobre TIBC, vezes 100. B. Ferritina sérica sobre TIBC, vezes 100. C. TIBC sobre ferro sérico. D. Ferro sérico sobre ferritina sérica. Resposta correta. A. Ferro sérico sobre TIBC, vezes 100. Raciocínio. A saturação da transferrina, TS%, representa a porcentagem dos sítios de ligação da transferrina ocupados por ferro. Por isso, usamos o ferro sérico dividido pela capacidade total de ligação do ferro, TIBC, e multiplicamos por 100 para obter o valor em %. 8. O que pode acontecer com os resultados séricos de potássio e sódio com o uso de diuréticos? A. Diminuição de ambos. B. Aumento de ambos. C. Aumento do potássio e diminuição do sódio. D. Diminuição do potássio e aumento do sódio. Resposta correta. A. Diminuição de ambos. Raciocínio. Muitos diuréticos, principalmente tiazídicos e de alça, aumentam a excreção renal de eletrólitos. Isso leva com frequência à diminuição do potássio sérico, hipocalemia, e também pode causar diminuição do sódio sérico, hiponatremia, especialmente pelo aumento da perda urinária de sódio e água e alterações no equilíbrio hídrico. 9. Qual das seguintes opções é considerada uma causa de hipomagnesemia, níveis diminuídos de magnésio no sangue? A. Hipotireoidismo. B. Hipoaldosteronismo. C. Pancreatite. D. Carcinoma ósseo. Resposta correta. C. Pancreatite. Raciocínio. A pancreatite pode causar hipomagnesemia porque há sequestro, redistribuição, de magnésio e outros eletrólitos para os tecidos inflamados, além de possíveis perdas associadas a vômitos, baixa ingestão e alterações metabólicas comuns nesses pacientes. 10. Um método automatizado para medir cloreto que gera íons prata, Ag+, na reação é chamado de A. Titulação amperométrico-coulométrica. B. Potenciometria. C. Cromatografia. D. Polarografia. Resposta correta. A. Titulação amperométrico-coulométrica. Raciocínio. Na titulação coulométrica para cloreto, o equipamento gera eletricamente íons prata, Ag+, a partir de um eletrodo de prata. Esses íons reagem com Cl- formando AgCl, e o ponto final é detectado por medição amperométrica, permitindo a quantificação do cloreto de forma automatizada. 11. Uma mulher de 56 anos foi levada ao pronto-socorro em coma pela enfermeira de sua empresa. Ela perdeu 35 libras em 3 meses, estava sempre com sede, bebendo muita água e correndo ao banheiro. A seguir estão seus resultados laboratoriais. Resultados laboratoriais. pH, 7,11, referência, 7,35 a 7,45. PCO2, 21 mm de mercúrio, referência, 35 a 45 mm de mercúrio. Glicose sérica, 950 mg por decilitro, referência, 60 a 110 mg por decilitro. Osmolalidade sérica, 365 mOs/kg, referência, 275 a 295 mOs/kg. Cetonas urinárias, fortemente positivo, referência, negativo. Glicose urinária, fortemente positivo, referência, negativo. A. Diabetes gestacional. B. Diabetes insípidos. C. Diabetes mellitus insulino dependente,
tipo 1. D. Diabetes mellitus tipo 2. Resposta correta. C. Diabetes mellitus insulino dependente, tipo 1. Raciocínio. O quadro é compatível com cetoacidose diabética, DKA, pH 7,11, acidose, PCO2 21 mg de mercúrio, compensação respiratória por hiperventilação, glicose 950 mg por decilitro, hiperglicemia grave, cetonúria fortemente positiva e glicosúria. A DKA é mais típica de deficiência absoluta de insulina, como no diabetes mellitus tipo 1, levando a lipólise e produção de corpos cetônicos, além de desidratação osmótica, polidipsia, poliúria e alteração do nível de consciência. 12. Qual é a causa da sobrecarga de ferro na hemocromatose hereditária? A. Absorção de quantidades excessivas de ferro no intestino delgado. B. Ingestão de quantidades excessivas de ferro pela dieta ou suplementos. C. Incapacidade do corpo de excretar quantidades normais de ferro da dieta. D. Falha no desenvolvimento das hemácias em incorporar ferro na protoporfirina 9. Resposta correta. A. Absorção de quantidades excessivas de ferro no intestino delgado. Raciocínio. Na hemocromatose hereditária, ocorre uma alteração genética, frequentemente envolvendo o HFE, que leva à redução da hepcidina ou falha na sua regulação. Com isso, há aumento da absorção intestinal de ferro e maior liberação de ferro para a circulação, causando acúmulo progressivo em órgãos como fígado, pâncreas e coração. 13. Em quais das condições abaixo um aumento da osmolalidade sérica seria um achado esperado? A. Desidratação e diabetes insípidos. B. Hiponatremia e desidratação. C. Aumento da secreção do hormônio arginina vasopressina, AVP, anteriormente ADH, e hiponatremia. D. AVP e diabetes insípidos. Resposta correta. A. Desidratação e diabetes insípidos. Raciocínio. A osmolalidade sérica aumenta quando há perda de água livre ou concentração dos solutos no plasma. Na desidratação, o organismo perde água, o plasma fica mais concentrado, aumenta a osmolalidade sérica. No diabetes insípidos, a deficiência de ADH ou AVP ou resistência renal a ele, causando perda de água livre na urina, poliúria, aumenta a osmolalidade sérica. Já em hiponatremia e em aumento de AVP, SIAD, o mais comum é ocorrer retenção de água, levando à diminuição da osmolalidade sérica. 14. O que você encontraria em um caso de hiperparatireoidismo primário? A. Cálcio sérico elevado e fósforo sérico diminuído. B. Cálcio sérico elevado e fósforo sérico elevado. C. Cálcio sérico diminuído e fósforo sérico diminuído. D. Cálcio sérico diminuído e fósforo sérico aumentado. Resposta correta. A. Cálcio sérico elevado e fósforo sérico diminuído. Raciocínio. No hiperparatireoidismo primário, a produção excessiva de PTH, que aumenta o cálcio sérico, pela reabsorção óssea, maior reabsorção renal de Ca2+ e ativação da vitamina D, e reduz o fósforo sérico porque o PTH aumenta a excreção renal de fosfato, fosfatúria. 15. Todas as variáveis a seguir relacionadas à coleta de sangue podem aumentar falsamente o nível de potássio, exceto a. Coletar um tubo roxo, DTA, antes de um tubo de tampa vermelha. B. Misturar o tubo de coleta de sangue de forma agressiva. C. Transferir, despejar, parte da amostra de um tubo roxo, DTA, para um tubo de tampa vermelha para compensar um volume baixo de coleta. D. Usar uma agulha 21G com um tubo de coleta de 10 ml. Resposta correta. D. Usar uma agulha 21G com um tubo de coleta de 10 ml. Raciocínio. A pseudo-hipercalemia, potássio falsamente elevado, ocorre principalmente por hemólise ou contaminação por EDTA. Coletar o tubo EDTA antes pode causar carrioverde EDTA, e o EDTA geralmente está na forma de K2-EDTA, elevando falsamente o potássio. Misturar o tubo agressivamente pode causar hemólise, liberando potássio intracelular. Transferir sangue do tubo com EDTA para outro tubo causa contaminação direta, elevando potássio. Já usar uma agulha 21G com tubo de 10 ml é um procedimento normal e não é uma causa típica de aumento falso de potássio. 16. Uma amostra de soro para teste de potássio foi coletada em um tubo de tampa vermelha sem barreira separadora de gel.
Se o teste for atrasado por algumas horas, como a amostra deve ser manuseada? A. Descartar a amostra e recoletar imediatamente antes de o teste ficar disponível novamente. B. Descartar a amostra e recoletar em um tubo com gel separador. C. A amostra deve ser centrifugada assim que coagular e o soro deve ser transferido para outro tubo. D. Não há nenhum procedimento especial de manuseio para esta amostra. Resposta correta. C. A amostra deve ser centrifugada assim que coagular e o soro deve ser transferido para outro tubo. Raciocínio. Em tubo sem gel separador, se o soro ficar em contato com as células sanguíneas por muito tempo, pode ocorrer liberação de potássio das células, especialmente hemólise ou vazamento celular, causando pseudo-hipercalemia. Por isso, deve-se centrifugar após a coagulação e separar o soro em outro tubo o quanto antes para manter a estabilidade do potássio. 17. A alteração do pH de sangue normal em um recipiente fechado, mantido a 37 graus Celsius por 1 hora, é aproximadamente a. 0,01 a 0,02 unidades de pH. B. 0,02 a 0,04 unidades de pH. C. 0,04 a 0,08 unidades de pH. D. 0,08 a 0,12 unidades de pH. Resposta correta. C. 0,04 a 0,08 unidades de pH. Raciocínio. Mesmo em um recipiente fechado, as células sanguíneas continuam realizando metabolismo e produzindo CO2 e ácidos, principalmente ácido lático. Isso causa uma queda gradual do pH ao longo do tempo. Em cerca de 1 hora, 37 graus Celsius, a alteração esperada no pH é em torno de 0,04 a 0,08 unidades, principalmente devido ao acúmulo de CO2 e produtos metabólicos. 18. A maior parte do dióxido de carbono, CO2, presente no sangue está na forma de A. Bicarbonato. B. Carbonato. C. Ácido carbônico. D. CO2 dissolvido. Resposta correta. A. Bicarbonato. Raciocínio. No sangue, a maior parte do CO2 é convertida em ácido carbônico, H2CO3, pela anidrase carbonica dentro das hemácias, e rapidamente se dissocia em bicarbonato, HCO3- e H+. Por isso, a principal forma de transporte do CO2 no plasma é como bicarbonato, representando a maior fração do CO2 total. 19. Quais dos seguintes termos são usados para descrever o pool de ferro de armazenamento? A. Hemosiderina e mioglobina. B. Ferritina e hemosiderina. C. Hemopexina e hemoglobina. D. Apoferritina e transferrina. Resposta correta. B. Ferritina e hemosiderina. Raciocínio. O ferro de armazenamento no organismo é mantido principalmente na forma de ferritina, forma solúvel e mobilizável, e hemosiderina, forma insolúvel, mais comum em sobrecarga de ferro. Já a transferrina está relacionada ao transporte de ferro no plasma, e hemoglobina ou mioglobina são formas funcionais, não de reserva. 20. Qual é o termo usado para descrever a morte do tecido cardíaco devido à falta de oxigênio causada por obstrução da circulação? A. Infarto agudo do miocárdio, íon. B. Angina. C. Insuficiência cardíaca congestiva, ICC. D. Isquemia miocárdica. Resposta correta. A. Infarto agudo do miocárdio, íon. Raciocínio. A obstrução do fluxo sanguíneo coronariano causa falta de oxigênio no miocárdio, isquemia. Quando essa isquemia é prolongada e grave, ocorre necrose ou morte do tecido cardíaco, o que define um infarto agudo do miocárdio, íon. Angina e isquemia podem ser reversíveis, mas morte tecidual é infarto. Infarto agudo do miocárdio, morte do tecido cardíaco, necrose, devido à falta de oxigênio causada por obstrução da circulação. Insuficiência cardíaca congestiva, síndrome clínica causada por doença cardíaca, caracterizada por retenção anormal de sódio e água e falta de ar, geralmente resultando em edema. Angina, dor no peito causada por um suprimento inadequado de oxigênio ao miocárdio. Isquemia miocárdica, suprimento sanguíneo inadequado que reduz a disponibilidade de oxigênio. 21. Qual das seguintes opções é considerada uma causa de hipomagnesemia, níveis diminuídos de magnésio no sangue? A.
hipotireoidismo. B. Hipoaldosteronismo. C. Pancreatite. D. Carcinoma ósseo. Resposta correta. C. Pancreatite. Raciocínio. A pancreatite pode causar hipomagnesemia devido a alterações metabólicas e inflamatórias que levam ao sequestro ou redistribuição de magnésio nos tecidos, além de possíveis perdas associadas, como vômitos, baixa ingestão e aumento de perdas renais, reduzindo os níveis séricos de magnésio.